Olá, eu sou a Matilde e seja muito bem-vinda ou muito bem-vindo ao meu canal. Então, eu ouvi uma frase na minha aula de psicologia e eu decidi compartilhá-la contigo. A frase diz o seguinte: o mesmo comportamento gera o mesmo resultado. Com base nesta frase, eu resolvi trazer um vídeo onde nós vamos falar sobre autossabotagem. Se é algo assim tão simples, se para nós termos resultados diferentes basta nós simplesmente fazermos aquilo que tem de ser feito, então porquê é que nós não fazemos? Nós sabemos que nós temos de fazer, porquê é que nós não fazemos? E foi algo que eu me perguntei a mim durante muito tempo, em que eu me perguntei: se eu sei o que é que eu preciso de fazer, então porquê é que eu não o faço? Ou então, porquê é que eu o faço, mas eu não consigo fazê-lo de forma consistente? Porquê é que eu me auto-saboto? O que é que me impede? E estas são algumas perguntas e são coisas que nós nos perguntamos muitas vezes. Pá, eu comecei a fazer uma coisa nova, porque é que eu não estou conseguindo manter isto? O que é que se passa? O que é que me impede de conseguir manter essa consistência? E foi aí que eu percebi que há coisas que não são assim tão superficiais. Há coisas que são mais, que temos que ver de forma mais profunda, que temos que entrar de forma mais profunda nas coisas. Nem sempre tudo é tão superficial. Às vezes nós temos que nos perguntar porque é que nós não conseguimos fazer isto. Se aparentemente nós conseguimos fazer, então porquê é que nós não conseguimos fazer isso de forma consistente? Quando nós falamos em mudar, quando nós falamos em mudanças, não é algo assim tão simples e tão fácil quanto parece. Ou seja, é algo simples, mas não é algo fácil. Existem etapas por trás, existem processos por trás antes dessa mudança de facto acontecer. Se mudar não é assim tão fácil, se mudar requer que nós tenhamos de entrar numa coisa num nível mais profundo, então como é que nós podemos fazer isso? Como é que nós podemos atingir essa profundidade? A primeira coisa que nós temos que fazer é nós percebermos porque é que nós queremos de facto mudar. Porque quando nós entendemos e percebemos o porquê de nós queremos mudar, já é meio caminho andado. Porque quando nós formos mudar isso, nós já sabemos porque é que nós o queremos fazer, então nós já temos essa motivação, temos esse propósito e torna-se um pouco mais fácil conseguir fazer as coisas. A segunda coisa é nós reconhecermos e nós percebermos qual é que é a mudança que nós queremos na nossa vida. Ou seja, é nós reconhecermos aquilo que tem de ser mudado e temos de reconhecer qual é que é a mudança que nós queremos. Agora, vamos entrar aqui numa parte mais profunda da coisa, que é basicamente, não adianta de nada nós tentarmos mudar o nosso comportamento superficial. Se, por exemplo, eu não como assim tão bem, eu quero mudar a minha alimentação, mas eu como porque está ligado a uma parte emocional, ou seja, comer faz-me sentir bem, comer porcarias, ou seja, o que for, faz-me sentir bem porque está muito ligado, porque a comida é a forma que eu uso para preencher algo dentro de mim. Então não é só mudar a nossa alimentação que isso vai resolver. Ou seja, existe algo mais profundo do que simplesmente a alimentação em si. Existe algo mais emocional do que a alimentação. Então nós temos primeiro de encontrar qual é a raiz do problema. Se tu tens um comportamento, se tu tens um hábito que tu queres mudar, faz uma lista, seja o que for, escreve, fala sobre isso e descobre porque é que de facto, qual é que é a raiz deste problema. Não adianta nada nós tentarmos mudar só a primeira camada se o que de facto se passa está no nível mais profundo, porque por muito que nós tentemos mudar a superfície, se a profundidade não mudar, nada muda. Mesmo que mudar algo temporariamente, voltará sempre a estar ao mesmo sítio. E porquê? Porque nós não mudamos de facto o real problema. Nós apenas metemos uma solução temporária. Antes de qualquer coisa, nós precisamos de entender que tudo começa na nossa mente. Ou seja, a nossa mente é aquela que cria a nossa realidade. E nós temos de perceber que existem crenças. E o que é que são crenças? Crenças são coisas em que nós acreditamos, sejam elas boas ou negativas, e são elas que moldam a nossa mente, ou seja, são elas que nos impedem de ter certos comportamentos ou de termos certas mudanças na nossa vida. Ou seja, além de nós termos de perceber qual é que é a nossa raiz do problema, nós também temos de identificar quais é que são as nossas crenças boas e quais é que são as nossas crenças más. Porque se eu quero mudar uma coisa, mas eu acredito que essa coisa já não vai dar certo desde o início, então ela não vai dar certo desde o início, porque lá está, a nossa mente é que é responsável por isso. Então nós temos de fazer uma coisa que se chama reprogramar o nosso cérebro. Ou seja, é substituir as crenças negativas por outras crenças. Eu vou-te dar um exemplo aqui muito simples. Eu não consigo mudar a minha alimentação, é muito difícil. Ao invés de pensar, eu não consigo mudar a minha alimentação, é muito difícil, eu vou pensar, por exemplo, eu consigo mudar-se a minha alimentação,
mas eu tenho que a fazer por etapas e por fases e não querer mudar tudo de uma vez só. O que é que eu posso fazer? Eu vou, por exemplo, começar a tentar comer mais vegetais durante a semana, ou beber mais água, ou comer mais fruta semanalmente. Ou seja, é possível eu mudar a minha alimentação, mas não vai ser do dia para a noite. Esta foi, por exemplo, uma forma de eu conseguir reprogramar a minha mente. As coisas ficam muito mais fáceis se nós decidirmos que elas fiquem mais fáceis, se nós nos conseguirmos adaptar e mudarmos aos poucos as nossas crenças e os nossos comportamentos. Espero que tenhas gostado deste vídeo. Não te esqueças de subscrever o canal, dar like e comentar para saber quais é que são os tipos de conteúdos que tu queres que eu traga mais para aqui. Eu vou deixar aqui, alguns na tela, o meu Instagram. Lá eu compartilho a minha rotina todos os dias e falo mais sobre estes assuntos contigo lá. Vou deixar aqui embaixo na descrição a minha newsletter gratuita, onde eu também falo sobre diversos assuntos. Ela é uma newsletter que sai semanalmente, portanto, todas as semanas, e é gratuita. E pronto, espero muito que tenhas gostado neste vídeo e vemo-nos no próximo vídeo.